Queridos acadêmicos, queridas acadêmicas, como vocês estão? Espero que bem, com saúde, seguros, em casa, se possível. Então, damos início aos estudos do terceiro tópico da disciplina de didática e queria comentar um pouquinho os textos com vocês, né? O que nos aguarda para os estudos desse tópico. Primeiro, nós temos um texto da autoria do Paulo Freire, que vou ler aqui o título e o primeiro parágrafo, que eu acho que é importantíssimo para contextualizar. Seria Carta de Paulo Freire aos professores, ensinar, aprender, leitura do mundo, leitura da palavra. Eu vou ler o primeiro parágrafo só, tá? Nenhum tema mais adequado para constituir-se em objeto desta primeira carta a quem ousa ensinar do que a significação crítica desse ato, assim como a significação igualmente crítica de aprender. É que não existe ensinar sem aprender. Olha que importante, né? E com isso eu quero dizer mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende. Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes aprendido, e de outro, porque, observada a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz trabalha para aprender o ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos e equívocos. E assim ele segue. Então veja que importante, esse texto do Freire, ele nos diz exatamente sobre as nossas práticas didáticas, né? Sobre a importância de se ter noção e consciência de quem são os sujeitos que estão na sala de aula conosco. Então não adianta um professor estar dotado de estratégias didáticas, de planejamento, se ele não respeita a trajetória dos educandos. Então cada sujeito é único, tem a sua trajetória, a sua forma de ler o mundo, e com isso, essa forma de ler o mundo, ela se reverbera também na sua forma de aprender, a sua forma de compreender os conteúdos e os conceitos curriculares. Então, ele diz, né, que a leitura do mundo, ele precede a leitura da palavra. Então, assim, a concepção, os saberes prévios, eles precisam ser considerados, precisam ser antenados. Então, não adianta a gente ficar frustrado, não consegui colocar minha sequência didática toda em prática, não consegui executar os planos, tenho dificuldade X, Y, Z com essa turma, porque eu preciso entender muito mais sobre o meu ato de educar e sobre a forma que aquele coletivo, que aquele grupo tem sobre o aprender. Então, eu decidi iniciar esse tópico com esse texto porque o Freire ele nos traz uma luz muito importante sobre o verdadeiro papel docente, né? Sobre como é importante nos percebermos também, enquanto sujeitos que também tivemos o nosso próprio individual processo de aprendizagem, que nos tocou, enfim, né? Então eu trouxe esse texto para iniciar esse tópico, acho bastante inspirador. Depois eu trago uma resenha de um livro, uma resenha escrita por 3 acadêmicos de pós-graduação, que é do livro que se chama A Prática Educativa, é do professor Antônio Zabala, é uma bíblia da didática. É claro que gostaria que nós tivéssemos oportunidade e tempo de ler muito mais, né, sobre muito mais essa obra, mas não teremos tempo, então decidi optar pela resenha, para que vocês tenham algumas nuances, algumas, como que eu posso dizer, alguns insights do que ele trata na obra, que também é muito importante para se pensar a didática. E o que ele vai falar nesse texto? Ele fala sobre a função social do ensino. Né? Então, ele vai falar sobre a finalidade da escola, que para o autor é a formação integral dos educandos, dos sujeitos. Então, ele vai falar sobre questões muito mais práticas do dia a dia da escola. Vai falar, inclusive, de sequência didática, sequência de conteúdos, que ele chama, vai falar da organização dos espaços educacionais, da sala de aula, da formação da identidade, da relação do planejamento com o currículo, do papel da escola na percepção sobre os seus projetos, as suas intenções, e a contribuição desse papel, dessa finalidade, né, bastante social que a escola tem para a sociedade. Então, é importantíssimo que a gente leia pelo menos essa resenha, que é bastante curtinha, enfim, que vocês saibam que esse texto existe, que existe autores preocupados em pensar também esse contexto que é bastante prático da tarefa do educar, tá? Depois, a terceira leitura é um texto que se chama Profissão Professor ou Adeus Professor, Adeus Professora, Exigências Educacionais Contemporâneas e Novas Atitudes Docentes, que é do José Carlos Libânio.
E vejam só, quando eu indiquei esse texto, quando eu pensei nesse texto, no planejamento da nossa disciplina, eu nem imaginava que viveríamos esse contexto de pandemia, de recesso, né, de suspensão das atividades todas, né, laborais, inclusive as educacionais. Porque esse texto ele foi escrito na década de 90, assim que eclodiu as tecnologias, né, e elas começaram a entrar de uma forma bastante acentuada na escola, na educação. Então, o Libani ele escreveu esse texto questionando sobre o papel do professor, porque começaram a borbulhar textos teóricos e autores e falas, inclusive, de diversas pessoas, jornais, enfim, sobre a função social da nossa profissão, da profissão docente. Então ele questiona, ele diz, será que a profissão de professor está fora de moda? Será que a profissão de professor vai deixar de existir? Será que a escola vai ser ressignificada? E a gente vai pensar em outros espaços e outros contextos para o ensinar? Será que o computador, será que as tecnologias elas vão dar conta de fazer o que a escola dá conta? Ele começa com esses questionamentos e vai dialogando, claro que em defesa da escola e em defesa do professor. E por que eu me lembrei disso agora, né? Falando com vocês e falando desse contexto de pandemia, é que a gente está vivenciando isso de uma certa forma, mas não o questionar sobre o papel do professor, pelo contrário, valorizar, não é verdade? Porque a gente está percebendo agora que nessa onda de ensino remoto, de uma educação à distância não planejada, não opcional, ela está colocando em evidência a importância da instituição escolar e a importância do professor. Porque se a gente não analisar os contextos de acesso às tecnologias, porque isso é um problema sério, nós sabemos que inúmeras famílias não têm acesso a computadores, à internet, e isso dificulta esse diálogo, isso dificulta a educação remota que tem sido pensada nesses tempos de pandemia. Mesmo as famílias que têm acesso às tecnologias, às ferramentas tecnológicas, elas têm muita dificuldade em conduzir os processos de ensino, de aprendizagem das crianças, mesmo aqueles ordenados e coordenados pelas escolas. Então vejam que talvez nesse período de pós-pandemia a gente possa repensar, ressignificar a nossa valorização, a valorização da nossa carreira, né? Porque as famílias estão se dando conta da importância e da legitimidade da nossa profissão, que há muito tempo é deslegitimada. Então, claro que o Libânio fala nesse texto de um outro contexto, que é o contexto da inserção das tecnologias, mas a gente pode repensar, porque a carreira do professor é sempre deixada de lado, é sempre mitigada, né? Então, acho que é algo que a gente consegue fazer uma ponte para pensar. Foi acidental esse pensamento, esse texto, mas acho que ele é providencial para a gente pensar esse movimento que vivemos agora. E, por fim, tem um texto que se chama Para que Servem as Escolas, do sociólogo Michael Young. É um sociólogo que está escrevendo, ele escreve sobre a função social da escola, e a intenção desse texto é exatamente pensar sobre qual que é o papel da escola? Qual é o papel da escola? E para o autor, o papel da escola é fazer a ponte, a transmissão de conhecimento, mas não só isso. Para o autor, é o conhecimento em que não somos capazes de aprender em nossos lares, em nossas comunidades de trabalho ou nas ruas em que moramos, né, sozinhos. Que o papel da escola é ensinar um conhecimento dito poderoso, aquele que nos ensina a entender os estrutos mais complexos da sociedade, entender política, entender alimentação, entender sobre riqueza e pobreza, repartição de verbas, entender o funcionamento social. É um texto fundamental para quem quer continuar, pensar nas práticas educacionais e curriculares e didáticas, enfim, eu acho que é um texto fundamental para quem atua, para quem é professor, para quem é professora. E ele fala também outras questões, né, sobre a questão de que a escola sempre buscou legitimar a sua validade ao longo da história e traz exemplos da Inglaterra, mas que nos cabe também de uma certa forma. E eu gosto demais desse texto, né? Ele tem uma escrita mais densa, mas ele vale a pena, porque nos faz refletir, né? A escola não é só papel de ensinar questões do cotidiano. Questões do cotidiano a gente consegue também aprender fora. A escola precisa ensinar algo mais. E cabe a nós, professores, conseguirmos fazer essa transposição, conseguir pensar e elaborar junto aos nossos pares e viabilizar esse projeto, que é um grandíssimo projeto de educabilidade. Bem, dito isso, eu fico por aqui, sigo à disposição caso vocês tenham dúvidas, queiram debater algum conceito, algum texto em específico, tá bom? Contem comigo, fiquem bem, fiquem seguros e permaneçam em casa se possível. Um grande abraço e até mais!